Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilhelm Frederico Henke, estou aqui para apresentar um Fred Comenta para vocês. Tô trazendo aqui para vocês um anime maravilhoso que eu particularmente tenho um carinho especial por ele, chamado Nagi no Azuka. Basicamente não é um anime muito popular, principalmente pelo seu do tipo do gênero romance, mas é um anime que eu particularmente tenho um carinho muito grande por ele. Quando eu comecei a assistir animes e eu comecei a assistir ele particularmente, eu queria muito ter um vídeo de resenha, que alguém tivesse explicado para mim como funcionava, se valeria a pena assistir até o final do anime. E eu me arrisquei e eu não me arrependi. Mas eu sei que alguns de vocês às vezes vê uma resenha, não acha muito interessante, tipo, ou vê um enredo do anime, e às vezes não acha tipo que vale a pena assistir ou não. Então tô aqui para apresentar para vocês, para dar uma passada de pano por cima. Pode ocorrer alguns spoilers sim nesse vídeo. Da mana. Primeiramente, eu quero falar um pouco do cenário. Magno cara, basicamente se passa numa cidade litorânea. É, obviamente, uma cidade pesqueira, né, onde predomina bastante os barcos de pesca. Só que o fato diferencial dessa história, que geralmente todos os animes que tem um romance, geralmente tem um fato, um diferencial. Alguns, a menina é alienígena, a menina é um fantasma. Aqui no caso, o povo respira debaixo d'água. Mas enfim, nesse caso aqui, essa cidade litorânea tem uma outra cidade ao lado, que é uma cidade vizinha, submersa, isso mesmo, submersa, chamada Oshioshishio. Não, não é a Atlântida, é Oshioshishio, que é basicamente a cidade dos nossos protagonistas, né? Que é o Hikari, a Manaka, Chisaki, Kaname e o Tsumugu, que são basicamente entre esses cinco personagens vão ser que vão rodar basicamente o foco central da história inteira, né? Tem mais alguns personagens agregados que são muito importantes para a história, tem também. Não vou mencionar todos aqui, senão fica chato esse vídeo, mas você vê que vai ter um grande desenrolar. É muito legal como você vê como os personagens se interagem entre si, né? Como cada um desses personagens vai se desenvolvendo ao longo da trama, como eles vão criando ligações, como um aqui acaba se tornando mais próximo do outro. É muito legal isso. E um fato também interessante de você estar observando é como eles vão se aproximando ao longo da história. Por quê? Porque como é um anime de romance, obviamente, sempre tem aquele trio que tem um romance. Ah, aquele ali gosta daquele, mas aquele gosta do outro, que é o famoso triângulo amoroso. Se você curte esse tipo de tema de triângulo amoroso, cara, você vai adorar esse anime, porque tem um hexágono amoroso nessa bagaça desse anime. Mas calma, não fala assim, ah, eu não detesto anime assim, porque é enrolado. Não é enrolado. Na minha opinião, boa parte dos casais que você shippa durante a história, eles realmente vão ficar juntos, alguns deles, sim. É interessante você pensar também com quem cada um vai ficar, porque às vezes um ou outro surpreende no final do anime. Eu particularmente fiquei surpreso com alguns. E, e também o legal é que é o final fechado, né? Você entende o porquê cada um gostou de cada um. Ou seja, não é aquele negócio, ah, vou ficar por ficar. Não, não é. Então, tipo, é muito legal você tá assistindo esse anime. Outra coisa também que eu gosto de frisar aqui é o drama dele. Cara, o sistema, o drama deste anime é tão envolvente, mas é tão envolvente que você esquece que ele é um romance. Ele basicamente ele consegue fazer você esquecer que ele é um romance. Por quê? Porque você esquece de, por exemplo, porque boa parte dos romances tem beijo, né? Ele lembra até alguns filmes do Makoto Shinkai, né? Porque o Makoto Shinkai nunca gosta de colocar beijo nos filmes dele. A gente tem uns três filmes dele aqui para como exemplo disso, porque todos eles acabam sem nenhum selinho que sequer. Esse anime ele basicamente faz a mesma coisa, só que diferente dos filmes do Makoto Shinkai, você não fica esperando isso. Particularmente, você mergulha tanto na história que você acaba esquecendo disso. Isso eu acho fantástico, porque eles conseguiram criar uma história tão dramática, tão envolvente, que você literalmente esquece de um dos fatos principais, que é o romancismo. Cara, isso é muito legal. Uma abordagem muito da hora por parte da empresa, né, que fabricou esse anime, que é basicamente a PA Works, né, que o cargo-chefe deles é drama e romance. E eu particularmente sou fã de boa parte dos animes que eles
produzem, inclusive Máquia, né, que eu adoro esse filme. É um filme maravilhoso, que eu posso estar gravando um outro vídeo aqui para falar sobre ele por qualquer dia desse. Mas enfim, coisa que eles chamam de neve salgada. Literalmente, cai uma neve, que é basicamente sal, caindo como neve debaixo do mar. Que por conta disso, por causa desse excesso dessa neve salgada, o colégio dessa. E também pela baixa quantidade de pessoas que tem dentro dessa vila, basicamente uma vila, né, uma cidade, esse colégio fecha, que é o colégio Nag, né? Então nossos quatro protagonistas, eles migram para começar a estudar no colégio da superfície. Pontos importantes da trama, que nem eu falei anteriormente, esse vídeo pode conter alguns spoilers, então eu já vou me adiantar aqui, vou evitar falar demais. Os pontos importantes da trama são, primeiro ponto, o preconceito. Por que preconceito? Porque no começo do anime a gente percebe que os habitantes da superfície, os habitantes do mar, têm um preconceito muito grande entre um e outro. Basicamente, eles têm uma rincha, né, com o povo do mar, né, e o povo do mar tem uma rincha com o pessoal da superfície. É, e ele é muito legal vendo ao longo da história essa rincha se desfazer, esse preconceito se desfazer. Principalmente com relação à parte de relacionamento, né? Porque como existem poucos habitantes nessa Vila do Mar, é muito comum algumas pessoas tipo, acabarem se apaixonando por pessoas da superfície e acabarem indo embora. O que é basicamente proibido, extremamente proibido, porque é explicado na série o motivo pelo qual ocorre isso. Já nos primeiros episódios já explica que se alguém se apaixona por alguém da superfície e tem um filho com ele, esse alguém da superfície nasce sem um Ena, que eu vou explicar mais pra frente o que que é. Segundo ponto importantíssimo na trama é o deus do mar, que é o que eles chamam de Umigami-sama, né? Que é deus do mar em japonês. Nesse universo, a divindade suprema é o deus do mar, que controla basicamente todos os oceanos, o clima, o tempo, é o dono da bagaça toda. E que ao longo da história ele mostra estar decepcionado com os habitantes da superfície pelo fato de os habitantes do mar estarem indo embora do mar, no caso, né? Devido a essa lei antiga que eu acabei de mencionar, né? O fato que é estritamente proibido os habitantes da superfície se relacionarem com os habitantes do mar. E também faz com que ele lance meio que um ultimato na humanidade. Por causa dessa decepção, dessa raiva que ele estava sentindo, ele disse que ia enviar meio que um inverno super rigoroso e super intenso sobre a humanidade. E basicamente, para evitar esse fim apocalíptico, os protagonistas se prontificam tentando refazer no caso, né, um ritual anual que eles fazem, né, que é muito comum no Japão esse tipo de ritual. Que nesse caso, esse ritual é uma representação de um sacrifício antigo de uma menina que se atirou ao deus do mar. E eles tentam representar isso com um barquinho e um boneco de madeira, que, se eu não estiver enganado, chama. Eu não vou lembrar o nome, depois eu coloco aqui. Basicamente, essa representação é para lembrar o deus do mar das coisas que o povo da superfície já fez por ele. Só que aparentemente as pessoas vão se esquecendo dele e isso começa a deixar ele irritado. Exatamente por isso que ele faz esse meio que esse fim apocalíptico, que é o que? Congelar, praticamente mandar um inverno muito intenso para congelar. Eu não vou mais me aprofundar nisso, porque essa parte do inverno tem uma importância muito grande na trama da história, no desenvolvimento de alguns personagens e numa reviravolta que tem durante o anime, que é muito legal você ver, tá? Eu acho muito massa os animes que conforme você vai assistindo, você pensa assim, nossa, tá começando a ficar entediante, dá uma reviravolta ali, que você fala, caraca, velho, o que vai acontecer a partir de agora? Então não quero tirar essa surpresa de vocês, tá? Não vou explicar também como ou o que vai ser, mas eu só digo que isso também é importante. E vamos lá, o que é o Ena? O Ena é dito que o Ena é uma pequena camada de pele que permite que eles respirem debaixo d'água. Pele essa que envolve as crianças que nasceram como uma placenta, no caso, que é dito na série, né? Quando a criança nasce na superfície, essa pele se rompe, ela se rompe e a criança continua vivendo a vida dela. Mas já quando a criança nasce debaixo d'água, ela basicamente necessita dessa pele para respirar, para sobreviver. Nesse ponto que eu falo que eles simulam muito os anfíbios, né? Porque os anfíbios eles basicamente fazem isso também, né?
Não nesse sentido literal, tipo, nasceu na superfície e não vai respirar debaixo da água. Não nesse sentido literal, mas no sentido do que o Ena, ele tem uma propriedade que se ele secar, o portador do Ena basicamente não consegue mais respirar. Ele não consegue mais, tipo, extrair oxigênio da atmosfera. Ele precisa estar molhado, igual literalmente um anfíbio. Um outro importante papel que tem o Ena ao longo da série não é só o fator biológico dele, mas ele tem algo muito mais profundo que é explicado no meio para o final, que eu não vou tirar essa expectativa de vocês, tirar esse brilho de vocês descobrir o que, que é. É muito legal você estar assistindo para saber. E vamos passar para o próximo tópico. O que vale ressaltar é o gráfico. Por quê? Porque você pode ver como os editores eles foram bem detalhistas nessa parte do gráfico. Cidades que estão muito perto do mar sofrem com um efeito chamado maresia, que é o quê? É um desgaste muito maior sobre coisas que estão perto do mar. Principalmente uma parede craquelando, são os carros desgastando, basicamente os navios enferrujando. É muito legal você observar esses pequenos detalhes, porque eles dão um toque de realismo. Como parafraseando o Thiago Spike, que é um artista, ele diz as imperfeições do mundo são a perfeição para os desenhistas, porque realmente, se você reparar os detalhes, o desgaste, cara, dá muito mais vida para o anime, isso é muito legal. Outra coisa que a gente também pode ressaltar são as trilhas sonoras, que dão um toque muito maior à trama, principalmente nas horas de maior tensão. Que, obviamente, se é drama, tem que ter uma trilha sonora muito legal e muito carregada, basicamente. Nagno Azuka é basicamente para os aficionados em romance, para quem gosta de um bom anime de romance e drama, com uma história envolvente e um final muito bem fechado. Porque isso não deixa a desejar. O final fechado, tá? Isso é uma coisa muito legal também, que eu particularmente não gosto de assistir animes que não finalizam o anime, que você não sabe com quem o protagonista fica, né? Enfim. Próximo tópico. Minhas únicas críticas, né, que eu tenho assim com relação ao que eu acho sobre o anime, primeiramente é que eles conseguem chorar debaixo d'água, uma coisa que não faz muito sentido, né? Não sei se vocês estão chorando óleo de cozinha, pelo amor de Deus, ou óleo de baleia, porque não faz muito sentido. Outra coisa que eu também me incomodo é que às vezes eles ignoram um pouco a física, né? Porque eles andam debaixo d'água como se estivessem andando na superfície normalmente mesmo. Sabe, eles conseguem sim pular, saltar e começar a nadar. Mas em alguns momentos é mostrado que o Rickard ele literalmente corre debaixo d'água, que não faz sentido nenhum, né? Não pelo menos na velocidade com que ele estava correndo. Apesar que Nagno Azuka ele tem um misticismo muito envolvido ali. Eles não seguem tanto a física, principalmente por causa do Deus do Mar. Porque o Deus do Mar, até mesmo para cozinhar, o Deus do Mar gera uma espécie de fogo que queima debaixo d'água. E esse fogo, a gente já consegue entender que alguns aspectos do anime não podem ser considerados físicos, porque tem muito a ver com magia, né? Tem muita magia envolvida. Então, como cada cidade de Oshio Shishio, cada cidade do mar, como Oshio Shishio, tem um santuário do Deus do Mar, então provavelmente esse ambiente não deve seguir basicamente as regras de um mar comum. Falo isso por conta da movimentação dos personagens. Só por conta disso mesmo também. Porque forando isso eu já não teria muitas explicações. Enfim, se você gostou desse vídeo, se você gosta de animes de romance, de drama, deixa like. Se você quer que eu mande mais algumas recomendações, eu posso estar mandando aqui pra vocês. Como eu falo sempre assim, eu sempre gosto de animes que sejam bons naquilo que eles estão fazendo. Se é drama, se é pra ter drama, seja dramático. Se é pra ter lutas, tenha muita ação. Então, tipo, se for pra ser terror, deixa com medo, dê medo, né? Enfim, se for pra fazer algo, faça bem feito. Então, Nagno Azuka, pra quem gosta de drama, pra aqueles os dorameiros, os que gostam de anime de romance, pra quem gosta dessa vibe de anime, vai amar ele. Fica a minha recomendação aqui pra vocês. Se você gostou, se inscreve, clica no joinha, clica no sininho e segue nós pra dar uma força. Valeu, tchau, tchau!